A graça e a paz, que bom estarmos juntos mais uma vez, que honra poder olhar para cada um de vocês, ver o rostinho dos amados. Deus tem nos dado a oportunidade de estarmos vivos nesse dia, e é um dia tão precioso que o Senhor fez para nós estarmos glorificando, engrandecendo o nome dEle, e tendo consciência, queridos, sobretudo, de quem nós somos nesse mundo tão cruel que estamos vivendo. Não é? Dias difíceis, mas podemos dizer com toda segurança que o Senhor tem nos amparado. Podemos dizer, como diz o Salmo 126, até aqui nos guardou o Senhor. Versículo 3 desse texto é muito importante para nós termos essa consciência através de Cristo Jesus. E eu quero desenvolver hoje uma palavra muito interessante dentro desse princípio de visão, de propósito, não é? Você é alguém que faz a diferença? Esse é o tema da nossa palavra. Para você que está conosco online, que alegria chegar até você, que você possa ser edificado com essa palavra, que o Espírito Santo traga luz para o teu entendimento, que você esteja convencido de quem você é em Cristo Jesus. Tenho certeza que grandes coisas o Senhor ainda tem por realizar nesse tempo que nós estamos vivendo. Eu tenho certeza que a igreja do Senhor Jesus vai triunfar nesse tempo. Por isso você está aqui nessa manhã para ser orientado nesse dia, para ser direcionado nesse tempo, para viver dessa forma. Você é alguém que faz a diferença. Olha só que palavra gostosa. Eu quero me pautar nesse primeiro momento num texto muito interessante no livro de Esther. E eu quero rapidamente estar lendo o texto, no capítulo 4, no versículos 10 ao 14, que é a base estrutural desta palavra. E depois eu quero estar falando de outras mulheres muito importantes que ficou registrado na Bíblia, com situações importantes, com tempo importante que elas viveram intensamente nos dias do quais elas passaram na sua época. Para nós não é diferente, queridos. Somos a igreja do Senhor Jesus, que temos diante de nós tantas coisas acontecendo, oportunidade que nós temos de sair e provar, mostrar para o mundo que no tempo difícil que passamos, nós podemos ser cristãos genuínos, que marca a sua geração e que faz a diferença nesse tempo complicado. Então, Esther, capítulo 10, Esther é bem lá no início, né, do Velho Testamento, depois de Crônicas, você vai ter Neemias, depois Esther. Capítulo 4, versículo 10º ao 14º, que diz assim: Então falou Esther a Hatate, mandando dizer a Mardoqueu: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei bem sabem que, para todo homem ou mulher que entrar à presença do rei no pátio interior, sem ser chamado, não há senão uma sentença, a de morte, a menos que o rei estenda para ele o cetro de ouro, para que viva. Mas eu já há 30 dias não sou chamada para entrar a ter com o rei. E referiram a Mardoqueu as palavras de Esther. Então Mardoqueu mandou que respondesse a Esther: não imagines que por estares no palácio do rei, terá mais sorte para escapar do que todos os outros judeus, pois se de todos te calares, agora de outra parte se levantarão socorro e livramento para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se não foi por tal tempo como este que chegaste ao reino. Olha que palavra interessante dessa moça que se posicionou de uma forma muito intensa nos seus dias, num período difícil como semelhante ao nosso, não é? Onde um dos ministros do país onde ela vivia, do qual ela foi estabelecido como rei, baixou um decreto. Nós estamos acostumados esses dias, nossos ouvidos estão ouvindo decretos.
não é? Baixou um decreto que o povo de Israel tinha que ser exterminado. Vimos esses dias, né, um ataque, está acontecendo ainda por esses dias, ataques fulminantes sobre Israel. Que coisa, como é atual essa palavra de Esther. Mas essa mulher, ela fez a diferença. E nós queremos, daqui um pouco, falar um pouco mais a respeito dela. Mas vamos refletir um pouco, querido, de como tem sido a nossa vida. Eu e você, nós temos feito a diferença lá onde nós estamos morando, com os nossos vizinhos. Nós somos alguém que somos conhecidos de fato como cristãos, na rua, no bairro, nessa cidade. Como é que nós somos conhecidos, queridos? Não é? Como ser humano, como cristão, como amigo, como pais, como filhos, como filhas. Como é que nós somos conhecidos nesses dias que aqui vivemos, a oportunidade que nós estamos tendo de viver nesse tempo? Então nós somos chamados por Deus para ser realmente alguém que, por causa da presença do nosso Deus em nós, possamos viver intensamente e mudar qualquer situação que esteja ao nosso lado por causa da presença desse Deus em nós. Nós vamos aprender daqui um pouco com essa mulher esses valores tão preciosos, com outras mulheres também que marcaram o seu tempo. Então fomos chamados, queridos, por Deus, para fazer a diferença. Nós não, sabe, quando você se simpatizou pelo Senhor Jesus, quando você decidiu que Ele seria o Senhor da sua vida, quando você começou a ter tantas evidências, não é? Que você precisaria de se posicionar diante de Deus, pessoas falando de Jesus para você, a tua esposa falando de Jesus para você, o teu esposo, teus pais, familiares teus falando de Jesus, e cada vez que falava o teu ouvido, parece que algo entrava para dentro de você, de uma forma tão gostosa, que soava tão bem aos teus ouvidos, ao teu coração. Essas situações, queridos, não foram porque você escolheu o Senhor, mas Deus preparou pessoas que foram falando ao teu coração e trazendo para você a oportunidade de se identificar. Olha, eu quero Jesus na minha vida. Não é? Olha o que ele disse para nós em João 15,16. Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeeis para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo que pedirdes em meu nome ao Pai, Ele vos conceda. Olha que interessante. Então tudo aquilo que nós sentimos, aquele sentimento gostoso, quando nós ouvimos um cântico, um hino, quando ouvimos uma palavra, aquilo parece que entrava no nosso coração, parece não, realmente entrava no nosso coração e trazia desejo de mudança, desejo de andar conforme o povo, ou aquele que falou os nossos corações, trouxe para nós. Então, querido, isso é muito intenso, não é? Todos os dias e todos os lugares é tempo de nós estarmos fazendo a diferença por aquilo que habita em mim, por aquilo que habita em você, que está aí todos os dias trazendo para o teu coração algo tão gostoso, que é a alegria de poder, de saber que há um Deus que se preocupa com você e traz algo intenso para o teu caminhar. Então, no texto base, vemos que Esther fez a diferença nos seus dias. E Deus, muitas vezes, nos coloca em situações, em lugares, para que a gente possa abrir a nossa boca com muita convicção e segurança e trazer uma transformação para aquele ambiente hostil, muitas vezes, de uma presença maligna, no momento de tantas dificuldades. Nós temos sido boca de Deus ali naquele lugar, fomos alguém que marcou de fato, porque o Senhor nos escolheu para um determinado fim. Olha só Mateus 5,16 que diz: assim brilhe a luz de vocês diante de todos os homens, para que vejam as suas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Então são as nossas atitudes. Nós vamos ver daqui um pouco algumas palavras que algumas mulheres disseram e que foram sim bombásticas para os dias dela, onde elas estavam, mas também foram algo que mudou os céus em favor da vida delas. E isso é tão intenso para nós nesse tempo, que precisamos com muita convicção, segurança, ainda que o mundo esteja falando de uma forma inversa, ainda que os valores são outros, nós precisamos de estar vivendo exatamente
dessa forma, que a nossa luz esteja brilhando, ela não seja ofuscada por nada que está ao nosso redor, ou possivelmente nas nossas vidas. Então veja só, você já teve medo em uma situação onde você foi convocado para fazer a diferença? Queridos, quantas são as vezes que nós temos que testificar? Quantas são as vezes que nós temos que defender a nossa fé? Quantas são as vezes que nós precisamos de estar firmado, se posicionar? É isso que eu vivo na presença do nosso Deus. Olha só, Hebreus 11:31 fala de uma outra mulher, que diz assim: pela fé a prostituta Raabe, por ter acolhido os espias de Israel, não foi morta com os que haviam sido desobedientes diante de Deus. Nós conhecemos muito essa história, queridos, não é? Quem foi Raabe? Talvez você não saiba, ou não lembra muito bem, nós queremos aqui só esclarecer um pouquinho. Raabe era uma prostituta, que tinha um prostíbulo dentro das muralhas, dentro da cidade de Jericó. E de repente, Josué chega com o povo, chegando para atravessar o Rio Jordão, e a primeira cidade que eles tinham que avançar sobre ela era Jericó. E era uma fortaleza. Tinha uma muralha muito alta que cercava em torno. E era uma muralha tão forte, tão firme, que em cima, a base estrutural daquele muro muito alto, tinha uma largura suficiente, como se fosse uma rua, onde os carros do exército que guardava Jericó andava e circulava em torno daquele muro, noite e dia, principalmente porque eles sabiam que um grande e numeroso povo estava acampado além do Rio Jordão, e que esse povo nada mais, nada menos era o povo de Israel, que tinha saído do Egito, estava caminhando rumo à terra prometida, e aquele termo deles, aquela província deles, fazia parte da promessa do Deus de Israel para aquele povo que agora ia possuir aquela cidade. Então, queridos, de dia e de noite, aquela fortaleza, aquele muro era guardado por carros do exército, esperando um momento em que o povo fosse atacá-los para que eles pudessem entrar em ação. E Raabe tinha sua casa, o seu prostíbulo dentro dessa cidade, sobre os muros dessa cidade. E de repente, Josué mandou 2 espias para sondar a terra, sondar a cidade, para ver como é que era lá dentro, qual era a fortaleza, se era numeroso ou não o exército, se tinha muito carro ou não, se tinha muito soldado ou não. E de repente, esses 2 espias foram identificados dentro de Jericó. E agora chegou a hora difícil, que eles tinham que sair de lá com vida para levar informação para Josué, todo o exército e o povo que estava guardando da além do rio. E sabe, queridos, e quando essa mulher sabe dessa história, ouve o falar, ela recolhe dentro da sua casa, do seu prostíbulo, esses 2 vigias de Israel, para que eles fossem guardados, eles não fossem mortos pelos soldados de Jericó. E ainda ela faz mais do que isso, ela arruma lá uma corda e solta aqueles 2 homens muralha abaixo, para que eles não fossem pegos. E houve uma promessa desses 2 espias, para com aquela mulher, que o dia em que eles entrassem Jericó adentro, ela e toda a família dela seria poupado pelo exército de Israel por causa desta atitude. Olha só que atitude, queridos, que atitude poderosa de alguém, não é? Que estava fazendo a diferença nos seus dias em que ela estava vivendo, mesmo sabendo ela que o seu povo não tinha nada a ver com aquele povo, que o Deus dela, o Deus deles não tinha nada a ver com o Deus de Israel, mas ela estava ali para honrar, porque ela sabia que Deus tinha algo por fazer na vida do seu povo e daqueles que honrassem. E aí a palavra diz para nós em Hebreus 11:31, pela fé a prostituta Raabe, por ter acolhido os espias na sua casa, não foi morta com os que haviam sido desobedientes. Olha que coisa interessante, como que quando nós perseveramos, quando nós honramos, quando nós sabemos quem nós somos, como nós fazemos a diferença no dia que nós estamos vivendo, nós somos guardados por Deus. Sabe por quê, queridos?
Porque esta palavra, ela ficou aqui para mim e para você, como um manual de nosso Deus. O que está aqui é o que vai acontecer. O que não está aqui, não vai vir. Então nós temos que viver intensamente como cristão, olhando para esta palavra, pautado por esta palavra, porque é ela que vai acontecer. Se não, aquilo que não está aqui, você pode ficar em paz. Mas tem tantas coisas ainda por vir, conforme nós estamos vendo nesse tempo em que nós estamos vivendo. Então, queridos, ela foi salva pelos hebreus quando atacaram Jericó, por sua fé. Uma mulher que era desprezada na sua sociedade. Ela ganhou um lugar entre o povo de Israel, uma prostituta. Ainda por ser ímpia, ela era prostituta. Mas por causa dessa atitude dela, ela encontrou um lugar no meio do nosso povo, o povo de Deus, que tem a marca que nós temos no nosso coração. Não é? E ela se tornou alguém do antepassado do Senhor Jesus. Ela achou um lugar entre os heróis da fé, por causa dessa atitude. Agora você imaginou, queridos, eu e você que somos lavados, remidos pelo sangue do Cordeiro, que somos alguém que faz toda a diferença, estamos num patamar muito mais elevado do que o dela, como nós somos chamados para fazer a diferença nos nossos dias? Lá em 2 Timóteo 1,7 diz assim: pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Olha que coisa tremenda. Então eu e vocês fomos chamados por Deus para viver intensamente. Você está convicto da palavra, você está convicto daquilo que você está ouvindo, de quem você é em Cristo Jesus, não tem o que temer. Mas tão somente viver de uma forma que o Senhor seja engrandecido e glorificado em todos os dias da nossa vida. Sabe, querido, nunca nos esquecemos que fomos chamados. Nunca nós podemos esquecer que fomos ungidos para fazer a diferença. E foi isso que Mardoqueu fez com Esther. E em Cristo Jesus, você foi chamado para fazer a diferença no século 21, nesses dias que nós estamos passando. É difícil? Não é fácil, queridos. Mas quando nós vivemos a simplicidade do Evangelho, temos convicção de quem nós somos em Cristo Jesus, não tem nenhuma dificuldade. Porque o Evangelho é o poder de Deus para todo aquele que crê. Diz isso a palavra do Senhor ao nosso coração. Terceiro lugar, você já pensou qual é o propósito de você estar nesse lugar, ou posição que você está ocupando agora? Você já imaginou isso? Ah, não, mas eu passo por tanta luta, pastor. Há tanta dificuldade na minha casa, de todas as formas, eu e meus filhos, eu e os meus pais, eu e os meus parentes que não aceitam por eu hoje estar defendendo uma fé evangélica. Você não faz ideia das dificuldades. Queridos, eu sei que faz. E alguns de vocês, uma boa maioria, nós conhecemos, sabemos da sua luta. Mas nós temos orado por essas lutas que você tem. Quando nós estamos orando e vem você no nosso coração, nós começamos a orar pelas famílias, começamos a ver você e a sua situação, o Espírito Santo também já traz para o nosso coração a sua dificuldade, nós oramos sobre a sua dificuldade. Eu tenho certeza que o Senhor vai te dar graça nas próximas oportunidades que você precisar de investir poderosamente sobre qualquer situação, por mais difícil que seja, que você tem vivido. Mas esse é um tempo precioso. Ruth capítulo 1, versículo 16. Diz assim: Ruth, porém, respondeu à sua sogra: não insta comigo que te deixes e que não te acompanhe. Onde fores, irei. Onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Que coisa tremenda, queridos. A declaração dessa moça. Como você sabe, essa mulher, Noemi, ela, seu esposo e 2 filhos, elas foram para um povo vizinho, saíram de Israel, porque Israel estava passando por necessidade. E lá nessa terra morreu o seu esposo, morreu os seus 2 filhos, que agora já eram casados, e as 2 noras ficaram viúvas, assim como viúva ela estava. Uma da viúva, da nora, falou: não, eu vou ficar aqui no meio do meu povo. Mas quando ela dispensou a Ruth também, Ruth disse: não, você não me force a ficar aqui no meio do meu povo. Você não me forces a ficar aqui.
longe da senhora. Aonde a senhora for morar, eu vou morar também. O seu povo, a partir desse tempo, será o meu povo. E o teu Deus será o meu Deus. Queridos, quando ela disse, o teu Deus será o meu Deus, essa voz dela, essa colocação dela, subiu para diante de Deus, como um raio, e chegou no coração do Pai, e tocou no coração do Pai, porque ela era de um povo que não era nem conhecido, nem classificado pelo nosso Deus. Porque aqueles dias, o Senhor honrava tão somente o povo de Israel. Mas essa mulher, com muita humildade e firmeza, ela declarou, teu Deus, a partir de agora é o meu Deus. E essa moça fala assim agora, o teu Deus será o meu Deus, o teu povo será o meu povo. Olha que situação. Não é? Queridos, Ruth não era israelita, mas ganhou um lugar entre o povo de Deus por sua dedicação, por sua honradez. Aquele povo que com certeza o costume era tudo diferente. Se você já viajou para um estado, passou vários dias em outro estado que não seja o estado paulista, eu vou falar por mim. Tive 3 dias em Brasília, meu Deus, como eu sofri com a comida de lá. Semanas lá em Santarém, algumas vezes a gente foi, por último a gente já nem comia mais a comida deles, nós íamos no mercado, comprava, cozinhava e fazia a nossa comida. Porque pensa numa comida diferente. Agora você vai para lá, para um outro povo, com um costume diferente. Você sabia que o prato de Israel, que eles mais comem, são pratos doces? Rapaz, eu gosto muito de coisa salgada. Não é? Como a gente padece. E essa moça rompeu com tudo e foi honrar a família da sua esposa, a família do seu sogro falecido. E Deus foi tão gracioso com ela, que trouxe alguém muito importante da sociedade judaica, Boaz, um grande homem de Deus. E ela foi ser esposa desse homem. E através de Ruth, nós temos a notícia, pela palavra de Deus, que da semente dela, da geração dela, veio o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olha como essa palavra que ela ecoou aos céus, o teu Deus será o meu Deus, Noemi. Foi tão forte, ao ponto de Deus honrar essa moça na dimensão que ficou na galeria dos grandes homens da fé. A história de uma moça tão simples, de um outro povo que não tinha nem província. Você já percebeu, queridos, como Deus ama a mim e a você, que somos lavados, remidos no sangue do Cordeiro, como a minha e a tua posição em Cristo Jesus é muito maior do que qualquer um desses outros, que fora tão somente inscrito, como eu também, você fomos inscritos, que um dia era zambuzeiro bravo, hoje nos tornamos oliveira verdadeira, pela presença do Senhor em nós. Mas a nossa posição em Cristo Jesus é muito mais elevada do que a de Ruth. Por isso, querido, nós somos chamados para fazer a diferença, sabe? E viver intensamente nesse tempo tão difícil que nós estamos passando. Tantas coisas das mais desagradáveis que nós temos visto. Um país tão rico como o Brasil, que tem tudo para ser um grande celeiro do mundo, como nós sabemos que é. Onde os olhos de todas as nações da terra estão voltados para nós. Eu e você, como cristão, precisamos de fazer a diferença e nos levantarmos como igreja do Senhor. E num dia de culto como hoje, nós estamos testificando o poder de Deus que emana através do Espírito Santo que habita em nós e trazer vida e vida em abundância para todos aqueles que perecem no nosso dia a dia. Voltando para Esther, vemos que ela decidiu não se acovardar, mas fazer a diferença. No versículo 16 diz assim, no capítulo 4. Então Esther mandou esta resposta a Mardoqueu. Vá reunir todos os judeus que estão em Suzã e jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante 3 dias. Eu e minhas criadas jejuaremos como vocês. Depois disso, irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se estiver que morrer, eu morrerei. Meu Deus, que vergonha para nós, não é? Homens, uma mulher dizer isso. Tudo bem que ela era rainha, não é? E Mardoqueu era o seu tio de criação, alguém que criou essa moça. E ela vai, olha, vá até
todos os judeus que estão em Suzã. Suzã era uma terra fora de Israel. Vai lá e peça para que todos jejuem, que todos orem por 3 dias. Eu e as minhas criadas, porque ela era rainha, ela tinha as criadas dela com ela. Vamos também jejuar por 3 dias. E depois eu vou para a presença do rei. Lembra que no versículo 10, 14 que nós lemos, 12, perdão, do capítulo 4 que nós lemos, qual era a lei que o imperador lá, né, que o ministro, perdão, estabeleceu? Que todo judeu tinha que ser morto. E aquele que não tivesse a liberdade do rei, ao entrar no pátio da casa do rei, do palácio real, se não fosse recebido com o rei, com o cetro nas mãos, essas pessoas seriam mortas. Olha só para você ver. E ela disse com muita clareza, já faz 30 dias que o rei não me chama mais. E ela era a rainha daquele lugar. Agora, ela toma essa atitude. Nós vamos orar, jejuar por 3 dias. E daqui 3 dias nós vamos para a presença do rei. Ainda que seja contra a lei, que foi estabelecida pelo ministro. Ok? O ministro estabeleceu essa lei. Ainda que seja contra essa lei, nós vamos para a presença do rei. Se for para morrer, eu vou morrer. Mas que eu vou defender o meu povo, eu vou defender meu povo. Olha que ousadia de alguém que sabia quem era o seu Deus. Você sabe quem é o seu Deus? Ele é o mesmo de ontem, hoje e será para todos sempre. Nós não podemos nos acovardar, queridos. Nós temos que nos posicionar como cristão e defender os valores dessa palavra, que é por ela que eu vou ser julgado o dia que eu chegar diante de Deus. E assim você também. Não é? Que gostoso, queridos. Então nós somos chamados para fazer a diferença. E para isso, querido, nós precisamos nos expor, correr risco. E foi isso que Esther escolheu, correr o risco, mas fazer a diferença nos seus dias. Aleluia. Nós temos lives poderosos para fazer a diferença nessa cidade. Nós temos, sabe, de poder de estar com as pessoas, de falar ao coração das pessoas, de trazer esses princípios ao coração da pessoa. Estes dias morreu alguém na cidade por Covid, que eu fiquei tão triste. Mas penso em alguém que foram várias vezes que eu falei de Jesus para ela. E por várias vezes ela disse assim, Samuel, eu sei que você está certo, esse é o caminho, mas ainda não é tempo. Queira Deus que enquanto ele esteve entubado, quando ele foi para ser entubado, ele teve tempo de reconhecer o Senhor na vida dele. Mas é tão triste quando você perde alguém que você ama, que você não tem convicção se ele se posicionou diante de Deus ou não. Mas é tão bom, queridos, quando você fala para a pessoa, que você evangeliza a pessoa e a pessoa parte para a eternidade. Isso é tudo que um homem de Deus precisa. Por isso, querido, não perca tempo, não perca oportunidade. Nós estamos aí numa nova série de Itadel, nós estamos aí num novo tempo com nossos lives, nós estamos aí nos programando para a próxima Casa de Paz. É um tempo precioso, o mundo está desesperado, querendo Deus, e nós temos tudo na mão, nós temos um arsenal bélico nas mãos, feito esse filme aí que os meninos vão passar daqui uns dias, né, no nosso Gifley. Eles não sabiam dessa palavra, nem eu sabia dessa exposição. Olha que coisa linda, muita semelhança que aconteceu com esse moço. Já vimos aí alguma cena tão somente do filme, mais ou menos aquilo que é. Mas esse menino, com toda a afronta, a gente viu que ele foi firme até o fim no propósito que ele tinha no coração. Nós estamos sendo assim? Somos chamados para fazer a diferença nesses dias que vivemos. Vamos ficar em pé? Deus tem um chamado para você. Escolha fazer a diferença nesse tempo. Escolha viver intensamente na presença de Deus. Lá na tua casa, você pega aí os primeiros capítulos desse livro de Esther, até o capítulo 6, 7, você vai ter muita informação a respeito dessa palavra que você está ouvindo. Nós sintetizamos aqui, resumimos ela aí com meia hora, mas é muito rico de detalhes esse texto, essa história tão linda dessa mulher e dessas mulheres que nós colocamos aqui. Então reflita se as suas atitudes são de ousadia, que faz a diferença e ilumina o coração das pessoas, sem murmurar, sem lamuriar, sem trevas, mas viver intensamente o princípio da palavra de Deus para os nossos dias. Decida hoje ser como Esther, como Raabe, ser como Ruth, não é? E marque a sua geração. Deus está te chamando para fazer a diferença nos seus dias.
Isso é fato, queridos. Olhando para cada um de vocês, está estampado no rostinho de cada um de vocês. Você é chamado para fazer a diferença nesse dia. Assim como eu tenho buscado também diante de Deus. Deus sabe da minha luta, o quanto eu busco isso, quanto eu quero fazer a diferença nesse tempo. Porque para isso eu fui chamado, conforme nós vimos no primeiro tópico dessa exposição de palavra. Vamos orar? Pai querido, foi o Senhor que nos escolheu, foi o Senhor que nos nomeou para darmos fruto, e o nosso fruto permaneça até o fim. Senhor, queremos fazer a diferença nesses dias, independente da pandemia. Sabemos que a pandemia, Senhor, é uma arma do inferno para nos paralisar. Mas eu declaro, pelo poder que há no nome de Jesus, que o Senhor é sobre mim, o Senhor é sobre nós como igreja, para vivermos intensamente esses valores nesse tempo do fim. Porque tudo que está aí, Senhor, é como os dias dessas mulheres. Elas estavam sendo ali barradas com tantas coisas. Nós vemos na vida de Raabe, vemos na vida de Ruth, vemos na vida de Esther, que os seus dias também foram difíceis, mas elas não se preocuparam com as suas próprias vidas. Nós queremos, ó Deus, ter esse mesmo coração, não nos preocuparmos, porque nós estamos debaixo da graça e do poder do Senhor, e é o Senhor quem nos conduz em todos os momentos da vida que aqui vivemos. Por isso, ó Deus, eu abençoo esses amados irmãos, que o Senhor tem trazido para andar conosco nesse tempo. Eu te abençoo, meu irmão, com ousadia. Eu declaro que o poder do Senhor que é sobre você, a imposição que você já recebeu de mãos, é para que você seja alguém, nesse tempo, pela marca que há em você, você possa desenvolver o chamado que o Senhor tem sobre a tua vida. Porque nós somos chamados. Fomos colocados nesse tempo, sobre a face da terra, a igreja do século 21, para fazermos a diferença no meio da sociedade, andarmos na contramão do mundo, mas principalmente dos nossos dias, do nosso país, em nome de Jesus. Queridos, eu te abençoo com esse poder de palavra que o Senhor tem nos dado nesse dia, para experimentarmos a graça e o poder de Deus em cada passo dado, em nome de Jesus. Você é uma bênção, você é alguém escolhido por Deus, faça toda a diferença, porque você é capaz, sim, pela pessoa do Senhor Jesus e o Espírito Santo que habita na tua vida. Em nome de quem nós oramos agradecidos, eu abençoo o teu dia, em nome de Jesus. Amém, amém. Tenha uma semana cheia do poder e da virtude de Deus, em nome de Jesus. Amém, queridos? Vão em paz, porque o Senhor é contigo.